Abra os olhos e um mundo de coisas entra em comunhão comigo. Conhecimento. O que é conhecimento? Como conhecemos aquilo que conhecemos? Bom, se você for procurar, você vai encontrar vários tipos, várias formas, vários caminhos para tentar se definir conhecimento. Hoje vamos trabalhar alguns na tentativa de entendermos melhor o que realmente significa conhecer, o que realmente é conhecer. Quando se fala de conhecimento, a primeira coisa que devemos pensar é representação. Conhecimento é representação, é imagem, é símbolo, é reprodução da realidade na nossa mente. Quando você fala, por exemplo, de ideia é a abstração intelectual de alguma parte da realidade, seja ela uma realidade concreta ou não. A alma, portanto, nesse caso, deve ser uma espécie de espelho da realidade. Nossa alma deve refletir a realidade. Então, temos aqui algumas partes importantes para se entender o conhecimento. Abstração intelectual, ideia, e disso tudo a gente tira conceitos, tá certo? Conceito também é uma representação mental de um objeto ou de uma parte da realidade, como já disse, sendo ela abstrata ou não. E o conceito é o que vai nos mostrar quem eu posso falar disso ou daquilo, eu posso separar, eu posso unir, eu posso tentar descrever, identificar, enfim, eu consigo fazer tudo isso por causa dos conceitos, que é uma espécie de instrumento, e um instrumento fundamental para o nosso pensamento. É ele que vai fazer com que a gente consiga diferenciar os vários tipos de elementos presentes na nossa realidade, vários elementos e aspectos. Conhecer é, portanto, assimilar, é incorporar. Conhecer, quando você realmente conhece, você incorpora, você assimila. E isso faz com que a substância, mesmo que seja uma abstração, ela faça parte de você mesmo, se torne, portanto, uma substância própria. Por isso mencionei há pouco, lembrando Tomás de Aquino e vários outros pensadores, abra os olhos e é um mundo de coisas que entra em comunhão comigo. Portanto, repito, conhecer é assimilar, é converter-se em substância própria, é absorver, é incorporar. Para ilustrar isso, a título de analogia, convido você a imaginar nosso corpo. Quando você se alimenta, nosso corpo, se ele estiver bem, nosso organismo, se ele estiver funcionando bem, ele vai assimilar o que é bom, e isso que é bom, isso que verdadeiramente alimenta, nutre o nosso organismo, ele vai ser assimilado, vai ser incorporado, vai alimentar, por exemplo, as nossas células e todo o resto do nosso organismo, nos tornando mais fortes, mais resistentes. Então, o organismo funcionando bem, ao alimentar-se, pega-se o que é bom, joga fora-se o que é ruim, porque, volto a dizer, nosso organismo assimila o que é bom e o que não presta vai formar as fezes, que vão ser defecadas, expelidas, ou, se você preferir, vão ser cagadas mesmo. Você vai jogar aquilo para fora. Volto a dizer, se tudo estiver funcionando bem. Porque se não estiver funcionando bem, seu organismo não vai conseguir assimilar, incorporar o que é realmente bom. E aí vai haver uma confusão. Talvez você joga para fora o que é bom e retém o que é mal. Isso é terrível. Seria diferente em relação ao nosso espírito? Não, não pode ser. Em relação ao nosso espírito é a mesma coisa. Nós precisamos, nós devemos alimentar também o nosso espírito, a nossa alma. E quando se fala de espírito e de alma, é o mesmo princípio. Você deve assimilar, incorporar o que é bom, jogar para fora o que é mal.
Em relação ao nosso espírito, você deve incorporar o que é verdadeiro, tá certo? E jogar fora o que é falso. Se tudo estiver funcionando bem, é exatamente assim que vai funcionar. O que não presta, a gente joga fora. Falando sobre isso, eu me lembro de um termo, enfesado ou enfesada. Talvez isso explique melhor esse termo. O que seria uma pessoa enfesada? Uma pessoa que, em vez de assimilar o que é bom, jogar fora o que é mal, assimila o que é ruim, guarda o que é ruim, incorpora o que é ruim, e assim se torna uma pessoa cheia de fezes, porque joga fora o que é bom, assimila o que é ruim. Talvez isso explique, mais uma vez eu repito, o termo enfesado ou enfesada. Uma pessoa cheia de fezes, cheia de cocô. Muito bem. Ainda continuando com esse raciocínio, tendo em vista o bom alimento para o nosso espírito, nós não somos ruminantes, mas temos muitos animais que são. E esses animais ruminantes nos ensinam muitas coisas. Quando se fala de conhecimento, de alimentar bem o espírito, de alimentar bem a alma, ruminar é muito importante. O que significa ruminar nesse sentido? Ruminar, tendo em vista ainda os animais ruminantes, significa regurgitar, significa remastigar. Quando eu falo de assimilação do nosso espírito e lembro essa prática de ruminar, regurgitar, remastigar, eu quero dizer, você quando se depara com a realidade e a abstrai intelectualmente, e você fala de ruminar, você fala de trazer aquilo de volta ao pensamento, de examinar, de avaliar, de analisar, de refletir demoradamente sobre aquilo, de pensar profundamente, de meditar. Assim você está trazendo de volta ao espírito, repensando, e com isso você, mais uma vez, remastigando tudo isso, vai separando o que é bom do que é ruim, o que é verdadeiro do que é falso, e já está óbvio para você. Se estiver tudo funcionando bem, joga-se fora o que é falso, o que é ruim, o que é mal, e absorve-se, assimila-se, incorpora o que é bom, o que é verdadeiro. Tem esse conhecimento, nesse caso, quando a parte da alma com que se conhece unifica-se com o objeto conhecido. Portanto, mais uma vez eu repito a importância de se assimilar coisas boas, de se assimilar coisas verdadeiras, porque a sua alma vai se unificar a isso, vai assimilar isso. Sua alma, quanto mais você se aproxima do objeto conhecido, mais semelhante a ele ela se torna. Então, forma-se uma unidade. Só a unidade entre esses dois, a alma e o objeto conhecido, só essa unidade constitui o verdadeiro conhecimento. O intelecto, coloque isso na sua cabeça, o intelecto não entende se não se assimila ao que se deve entender, se não se assimila ao objeto, portanto, conhecido. Tendo em vista esta obra de Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, tem um capítulo dela muito interessante, todos os capítulos são, convido você a conhecer essa obra, Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Modernos. Ele lá pega um fragmento de uma obra de Platão chamada Fedro, tá certo? E lá ele fala sobre o prado da verdade, a contemplação da verdade e do ser como fonte do valor moral do homem. Fala-se também de, depois de se experimentar isso, de uma responsabilidade individual que nasce e também de uma obrigação política, tá bom? Não sendo capazes de contemplar o ser e a verdade, dominados pelo cansaço, nós podemos nos afastar da verdade e assim, nos afastando da verdade, dominados pelo cansaço, incapazes de contemplar a verdade, nós nos alimentamos das opiniões. E é isso que a gente tem que fazer? Se alimentar das opiniões, assimilar as opiniões, incorporá-las? Claro que não, porque
a verdade é o melhor alimento para o nosso espírito. O motivo pelo qual devemos nos esforçar sempre, para se alimentar sempre da verdade, é porque ela é o alimento mais apropriado, a melhor parte da nossa alma. Se você ler essa obra, ler esses fragmentos dessa obra também de Platão, chamada Fédoro, isso vai ficar mais claro ainda para você. O alimento mais apropriado para a melhor parte da nossa alma é, sem dúvida nenhuma, a verdade. Nossa alma só pode voar e voar alto sendo alimentada pela verdade. Toda alma que contempla a verdade, ela permanece ilesa, imune. Ao contrário, aquela que não consegue contemplar a verdade, ela se torna pesada, ela cai por terra. E é claro, grande será a sua ruína. Se você observar toda a história da humanidade, você vai perceber que os melhores seres humanos são aqueles que se aproximaram da verdade, que contemplaram a verdade, que buscaram a verdade e defenderam a verdade com todas as suas forças. E não só buscaram, não só defenderam, mas também colocaram a verdade, ou pelo menos tentaram colocar a verdade em prática, agindo de maneira sábia, agindo bem, usando o conhecimento de uma maneira boa. Portanto, buscaram a verdade e o bem e lutaram para colocá-los em prática. Portanto, os melhores seres humanos, sem dúvida nenhuma, repito, são aqueles que se aproximaram, que contemplaram o bem e a verdade. Tal contemplação salva não só o indivíduo, mas salva a família, salva a cidade, salva o estado, salva o país, salva o mundo, a partir desse indivíduo que contemplou a verdade e o bem. Continuando ainda, trabalhando alguns conceitos, alguns caminhos para se definir o conhecimento. Conhecimento é, portanto, o processo que unifica o mundo subjetivo, ou seja, unifica você, unifica sua alma, sua inteligência, sua mente, ao mundo objetivo, ou seja, a realidade, ao mundo que está fora de você. Então, conhecer é o processo que unifica o mundo subjetivo ao mundo objetivo. É o processo que leva a alma à unidade necessária a ambos. Já perceberam? Quando a gente vai se alimentando das opiniões e se distanciando da realidade, nós perdemos a conexão. Perdendo a conexão com a realidade, lembra, nos tornamos pesados. Nos tornando pesados, caímos por terra. E grande é a nossa ruína. O conhecimento é real, as abstrações, nossas ideias, portanto, são reais, quando elas correspondem com a realidade, quando elas correspondem com os fatos. Conhecimento, portanto, é a ordem entre os mundos objetivo e subjetivo, entre o mundo lá fora e eu. De posse do conhecimento sobre determinada parte da realidade, você consegue descrevê-la, você consegue verificá-la, você consegue unificá-la, você consegue separar as coisas, tá certo? Primeiro, o conhecimento ele funciona como uma espécie de imagem, de retrato da realidade, né? Retrato da realidade, imagem da realidade que você experimentou a partir dos sentidos. Depois desse primeiro passo, o conhecimento tem para com a realidade a mesma relação que um mapa tem com aquela região que ele representa. Portanto, conhecimento funciona como mapa para a nossa alma. Costumo dizer, repetindo Tom Morris, que conhecimento, crença, mais vontade é igual a ação. Você vai agir de acordo com as suas crenças, você vai agir de acordo com os conhecimentos que você vai acumulando ao longo da sua vida, ao longo da sua história, ao longo da sua existência. Aqui eu quero abrir um parênteses, falando sobre conhecimento, falando sobre abstração intelectual, falando sobre essa experiência que temos com o mundo aí fora, com o mundo objetivo. Quero falar um pouco sobre a importância dos símbolos. Não temos tempo para descer a muitos detalhes, quem sabe em outra oportunidade a gente trabalhe melhor isso, de uma maneira mais aprofundada, mas aqui é só um parênteses. A importância dos símbolos. O homem é naturalmente sociável,
já dizia Aristóteles e muitos outros pensadores aí. Para o homem não basta sentir, não basta querer, não basta julgar, não basta experimentar tudo isso. O homem quer comunicar tudo isso que ele experimentou. Ele quer passar para os outros, ele quer externar isso, exteriorizar isso. Ele quer colocar para fora os seus pensamentos, as suas impressões, as suas ideias, os seus conceitos. Não podendo comunicar a ideia em si mesma, ele manifesta tudo isso que ele experimentou por sinais, por símbolos. E eu pergunto para você, o que é um sinal? O que é um símbolo? Um símbolo, um sinal, são sinônimos sensíveis, tá certo? Que desperta na inteligência um outro fenômeno. Então, fenômeno sensível que desperta na inteligência um outro fenômeno. Vou tentar explicar melhor. Um sinal, um símbolo, um signo é uma ideia atualmente presente que nos remete a uma outra coisa que talvez não esteja presente nesse momento. E aí depois tem uma relação entre uma e outra, ou seja, o sinal representa a coisa, o símbolo representa determinado aspecto da realidade. E essa relação se estabelece a partir do que nós chamamos de significado. Mas antes de falar mais sobre o significado, ou sobre a significação, nós podemos falar de sinais, de símbolos, que são naturais, convencionais. Como eu disse, não tem tempo para explicar tudo isso. E eu pergunto a vocês, como será que se dá a produção e interpretações desses sinais? Como, por exemplo, uma criança chega a compreender os sinais? Como ela chega a, por exemplo, falar? A palavra é um sinal sonoro, portanto sensível, nós conseguimos ouvir esse som, esse sinal que representa outra coisa, não é mesmo? Mais ou menos assim funciona. Eu tenho uma experiência particular, uma experiência sensível, experimentando sensivelmente aspectos particulares da realidade, aspectos sensíveis. Eu vou criando ideias universais. Como assim? Eu experimento este livro, aquele outro livro, e aí crio uma ideia universal de livro. Eu experimento este carro, aquele outro carro, crio uma ideia universal de carro. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo, por exemplo, bola, o que acontece aí na sua cabeça? Acredito que você puxou aí na sua memória a ideia universal que você tem de bola. Mas se eu digo, por outro lado, política, o que acontece aí na sua cabeça, na sua mente? Com certeza, você também buscou a ideia universal que você tem de política. Mas eu te pergunto, o que você buscou aí na sua memória, o que você acha que é realmente a política? É realmente a política? Talvez você pensou num monte de sacanagem, num monte de pessoas que querem roubar, defraudar, querem acabar com o nosso país. Ah, política é isso. E eu te pergunto, será que política realmente é isso? Nesse caso, o que realmente é política? O que eu quero dizer com tudo isso? Nós podemos criar ideias universais, conceitos que são falsos, que são errôneos. Por exemplo, em relação à política, política não é sacanagem, política não é aquele camarada que só pensa em si mesmo, como a gente tem experimentado aí na prática. Não, é justamente o contrário. Política tem a ver, essencialmente falando, com a garantia do bem de todos. E onde a gente experimenta isso? Por isso, criamos talvez conceitos errados. Mas como resgatar a verdadeira política se eu não resgato o conceito? Precisamos o quanto antes resgatar os conceitos, porque, volto a dizer, nossas ideias, nossos conceitos podem estar sendo criados de uma maneira totalmente equivocada. Nesse caso, qual a segurança que nós temos na hora de criar os nossos conceitos, de confeccionar as nossas ideias? A garantia que nós temos é a verdade, que independe do que eu acho, que independe do que você acha. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos perceber as desconexões escondidas nas tramas dos nossos conceitos, nas tramas das nossas ideias. E para perceber essas desconexões,
precisamos necessariamente da verdade, porque é a verdade que nos conecta com a realidade. Coloque uma coisa na sua cabeça também, mais uma: sem verdade não há conhecimento, sem verdade não há ideias coerentes, sem verdade não há conceitos coerentes, porque sem a verdade não há conceitos, ideias, abstrações que se conectam com a realidade. Aproveitando essa questão dos conceitos, das ideias, eu me lembro da crença. Crença é a atitude de quem reconhece como verdadeira uma ideia, um conceito ou uma afirmação. Crença tem a ver com adesão à validade de uma noção qualquer. Crença é, portanto, um acreditar. Não obstante, a crença por si só não é garantia de validade objetiva. A crença por si só não quer dizer necessariamente que você está com a verdade, porque eu posso acreditar numa série de coisas falsas. Isso é óbvio e é o que na maioria das vezes acontece. Lembre-se, conhecimento é a conexão entre a inteligência e a realidade. É, portanto, a adequação da mente à realidade. É a adequação do que você pensa e a coerência entre o seu pensamento e a realidade. Tudo isso independe, volto a dizer, do que a gente acha, do que a gente acredita. Independe, portanto, da nossa opinião. E mais uma vez eu insisto, essa conexão só é possível quando a inteligência apreende a verdade. Pensar um aspecto ou outro da realidade não quer dizer que nós estamos pensando a realidade em si, que nós estamos pensando a verdade sobre a realidade. Porque pensar a realidade é diferente de conhecer bem a realidade. Assim como, por exemplo, ouvir ou ver o noticiário é diferente de conhecer, na verdade, a realidade sobre a qual o noticiário fala ou noticia. Há uma diferença muito grande. Nós precisamos pensar sobre isso, precisamos pensar sobre o nosso sistema de sinais, ou seja, sobre a nossa linguagem, por exemplo. A nossa linguagem que tenta exprimir o nosso pensamento, o nosso conhecimento. Você precisa pensar, por exemplo, o pensamento cria a linguagem ou a linguagem cria o pensamento? A linguagem influencia o pensamento ou vice-versa? E qual seria a influência da linguagem no pensamento de quem fala e de quem ouve? Por que eu pergunto tudo isso? Porque tem uma série de inconvenientes e perigos em relação à nossa linguagem. Nossa linguagem pode ser clara ou obscura. Nossa linguagem pode fazer sentido ou não. Mas diante de tudo isso, se a gente olha com um pouco mais de cuidado, a gente percebe uma certa preguiça de pensar. Porque o camarada lá da TV fala e a gente simplesmente acredita. E vai sendo jogado de um lado para o outro. E eu devo dizer a você que existem palavras que tiranizam a razão. Como assim? Você ouve a palavra e se desarma. Tem muita gente aí falando sobre amor e faz justamente o contrário. Mas como amor, você ouve a palavra e se desarma. Tem muita gente falando sobre liberdade, quando na verdade está escravizando, está amarrando, está engessando. Tem muita gente falando sobre paz, quando na verdade está colocando tudo fora de ordem. E não existe paz sem ordem. Poderia passar aqui horas e horas dando esse tipo de exemplo, mas acredito que você já entendeu. Existe uma espécie de idolatria das palavras, e essa idolatria em relação a algumas palavras tiranizam a nossa razão. Basta olhar para o que nós estamos experimentando atualmente. Quantas e quantas vezes por dia você ouve a palavra democracia? Quando na verdade é justamente o contrário. Democracia, o governo do povo, para o povo, pelo povo. Pô, tá de sacanagem. Fala-se sobre isso e promove-se justamente o contrário. Então pense sobre isso. Palavras que tiranizam a razão.
idolatria de algumas palavras, e a gente não busca realmente pensar sobre elas, realmente pensar sobre esses símbolos, esses sinais, tentando resgatar o que realmente eles representam. Tentando assim, ouvindo um fenômeno sensível, ou lendo, ou vendo, a gente possa assim se aproximar da realidade, não se distanciar dela. Tá bom? Para encerrar, quero deixar algumas questões para você pensar e aprofundar um pouco mais esse assunto. O que é conhecimento? Como conhecemos aquilo que conhecemos? Como alimentar o nosso corpo? Como funciona o processo digestivo? É diferente em relação ao nosso espírito? Como alimentar bem o nosso espírito? Qual é o principal alimento? Qual é o melhor alimento para o nosso espírito? Por fim, qual a importância e os perigos dos símbolos, dos signos e da linguagem? Para ajudar você nessa reflexão, quero também indicar uma obra de um professor chamado Batista Mondin, uma obra muito interessante, vale a pena conhecer, toda a obra é muito interessante, mas para esse contexto são 2 capítulos específicos: Homo Sapiens e Homo Loquens. Valeu, muito obrigado, até breve.